Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, sexta-feira ainda, 20 de novembro, agora 22 horas e 51 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br, visite e confira as moedas que são negociadas e faça sua cotação direto no site e use o link com o WhatsApp para completar a sua negociação. Nosso título do podcast é Até Quanto Aguenta. A imagem aí mostra uma corda aí emendada com um nó sendo aí tensionada em ambos os lados aí com um campo verde ao fundo, claro, uma homenagem a Greenfield, que é a nossa empresa. E aí a gente se pergunta até quando aguenta então essa pressão? Que pressão será que é essa, né? Bom, boa noite a todos. Então a gente está aqui com a Bitcoin em Tether direto aí da Exchange Binance. A gente tem aí uma série de estudos gráficos, esse aqui é o gráfico semanal, e a gente vê esse candle assustador aqui nessa semana aqui, ainda não acabou, nós estamos aí na sexta, a gente tem 48 horas, é 2 sétimos, é 28% aí de uma semana, porque um sétimo é 14%, não exatamente, mas chega, né, porque 14 vezes 7, se não me engano, dá 98. Então, nós temos aqui então um elevado candle com corpo aí bastante dilatado, com um grande volume, com um RSI ascendente, né? Um MACD ascendente com elevado volume aqui, perdão, um RSI ascendente no sobrecomprado. Poxa vida, quanto tempo faz que nós não temos algo desse tipo? Aí nós realmente temos que olhar aqui para muito tempo atrás. Aliás, vamos dar uma olhada aqui se a gente tem, que nós não temos na história aqui uma semana com candle como esse, exceto ainda em dezembro de 2017. Será que a gente está perto do fim, ou como diz o poeta, voltamos enfim ao início? A gente acha que não, essa vez aí parece diferente, mas, né, lembra muito bem aí o Buster, né, o mercado, aliás, essa frase é do Predador, se não me engano, o mercado não sobe em linha reta, mas ele está agora subindo em linha reta. Então pode ser que essa linha reta está perto do fim, tá? Então a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado. Basicamente esse podcast aí é sobre isso. A gente tem que ter alguns cuidados, tá? Uma reversão pode acontecer? Não, a gente acredita que a tendência siga de alta, mas ele pode ter um recuo. O que seria um recuo? Claro, o recuo a gente sempre olha as médias móveis. Nesse caso aqui está em 16K. E por favor, aliás, aqui, perdão, 12K5, que nós estamos na semana, no diário ela está aos 16K. Então, a gente pode estar falando aí de um recuo de algumas semanas que nos leve até lá. Isso não seria devastador, porque a gente ia ficar ainda na casa ali das 5 dígitos, né? 10 mil. Então, nós estamos bem, tá? Então, seria um recuo natural, sem inverter a tendência de alta, apesar aí de uma queda substancial. A gente está aí no 18K, a gente estaria falando um recuo de 30%, mas seria uma excelente oportunidade de entrada aí para futuras altas aí que estão por vir. Mas a gente tem que se lembrar do seguinte: esse é o ativo mais volátil do mundo e faz bastante tempo, um grande número de semanas, que ele só faz subir. E isso em algum momento termina, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, né? Então, isso é um sinal para os cautos. E os incautos vão rir disso daqui, eles vão continuar entrando alavancado, e aí no fim eles terminam, então, né, póstumamente, no cemitério dos malandros. Então, muito cuidado com isso daí, o pessoal que está operando alavancado, sem saber isso, né, o que está fazendo, está entrando na alta, usando um dinheiro que não tem. Não é a alavancagem que a gente diz não é necessariamente tu operar com leverage, né, que é alavancagem, pegar alguma coisa que multiplique o teu capital. Mas às vezes tu está entrando com capital que não é teu, tu pegou dinheiro emprestado, isso é uma forma de alavancagem, tá? E não é uma alavancagem um para um. E conforme onde é que tu pegou esse dinheiro, tu vai ter que devolver com juros. E é ali que está a tua alavancagem, teu fator múltiplo positivo maior do que um. Então, tu às vezes está 3 para 1, né? Tu pegou X, vai ter que devolver 3X por causa dos juros. Então, muita
muita atenção, tá? E agora a gente então começa a nossa análise, nós vamos aqui para o chart, e aí a gente dá um zoom aqui, então o que nós estamos vendo aqui? Claro, tendência de alta aqui no MACD, o RSI subindo de acordo com os preços aqui, claro que aqui está bem mais dilatado, a gente fez um pico aqui, mas está coerente aqui o RSI com relação ao pico recente. Então, nós estamos no nível superior, estamos aí bem perto aí dos 100%, que nível que a gente está aqui? 84, tem ainda um pouco de chão pela frente, a gente tem um pouco mais do que 15 pontos ainda para subir, mas a gente acha que essa alta aqui ela está íngreme demais para continuar desse jeito, tá? Nós ainda não terminamos a semana, a gente ainda começou, tem 48 horas, a gente já igualou o volume da semana anterior, tá? Aqui a gente estava em 534 mil e na outra 529. Então já passamos um pouco o volume da semana anterior e a gente deve chegar aqui a 665. A gente deve bater a retrasada, tá? Nesse volume dessa semana. Então está bastante favorável aqui a movimentação dos preços para a continuidade das altas, mas não se ilude, em algum momento a gente vai enfrentar uma realização de lucros e isso deve nos fazer retornar a algum patamar anterior, qual seja. Então, a primeira hipótese aqui, a gente vem agora aqui para o gráfico diário, é o retorno à média móvel. A média móvel, como eu falei, 16K agora, já faz uns dias aí disso, então 16K3, 16K5, 17K, caso isso aconteça aí mais para o final dessa semana, domingos ou começo da semana seguinte, tá? Então a gente pode ter sim um retorno daí até os 17K, que daí encontraria esse nível aqui, que é a média móvel dos últimos 20 dias, subindo sem parar. Mas olha só quanto tempo a gente está tendo um bearish divergence, tá? Que é o seguinte, nós temos topos aqui nos preços que não representam novos topos aqui no RSI. Então a gente se preocupa com isso. E aqui o nosso MACD, não só inclinação positiva, mas chegando perto dos níveis máximos que nós chegamos aqui. E uma tremenda sequência aqui de MACD positivo. Fantástico isso, tá? Assim sendo conjugado aí desses fatores, nos faz sugerir que esse movimento pode estar overextended. O que é isso? Ele pode estar perto do fim. O volume do diário aqui, ele já vem se arrefecendo, embora ficando ainda em níveis em níveis acima do extraordinário, tá? E numa sequência fantástica de alta, tá? Então a gente tem que cuidar. Uma das possibilidades que a gente está começando a investigar aqui para ver sinais que antecipem uma versão seria um declínio da taxa média, então, dos últimos rate of change ou momentum. Então, momentum é a diferença entre dois preços em períodos distintos, então, atual e N anteriores. Então, um declive desse aumento ou dessa taxa de variação, como que vocês estão olhando o ROC, que é o ROC, Rate of Change, um declínio disso, tá? Ela pode ser um indicador que antecipe, então, uma queda. Daí a gente, claro, tem que olhar outros fatores, porque ela ocorreu aqui, ela ocorreu aqui, ela ocorreu aqui, e está longe de ter sido verdadeira, tá? Então, claro, tem que olhar isso depois acompanhado do cruzamento de médias, etc e tal, e aí sim poderia ser um bom indicador de saída, né? A gente fica pensando de que forma a gente poderia surfar a onda e sair no topo, né? Para não ter que acompanhar a queda até o fundo, tá? Então, isso é um detalhe importante, né? O trader tem que saber sair, tá? Uma outra, claro, é usar o trail stop, que é quando ele voltar a 2% a partir do último nível, ou 5%, algum percentual qualquer, aí o cidadão sai, fecha o trade. Então, isso também é uma possibilidade. Então, não existe uma regra, não existe 100% de certeza, a gente está falando do futuro, e o futuro a Deus pertence, né? E o passado é dos historiadores, mas o trade aqui, ele começa a dar uns sinais de esgotamento e a gente fica atento. Nesse processo, a gente acaba fazendo algumas saídas à toa, mas a gente prefere sair antes do que depois. Então, qual é a nossa
perspectiva aqui, o gráfico diário, ele, embora ainda se mostre altista aqui em todos os fatores, tanto quanto o semanal, aqui ele tem uma perspectiva já que nos faz imaginar um retorno aqui ao que a gente comentou aqui entre os 16K5 e 17K nos próximos dias. Isso sim seria um retorno interessante, porque ele resetaria aqui os índices no diário, traria aqui o RSI de volta aqui para a região neutra, traria o volume para dentro da região ordinária, né? Resetaria aqui um pouco os níveis do MACD, reduziria aqui o histograma, sem mudar a perspectiva semanal. Seria uma excelente oportunidade de entrada também, claro, isso é sempre a nossa opinião, tá? Agora é sexta-feira, o mercado aí está bastante fechado, já Wall Street fechou, etc. E as criptos então seguem. Nós chamamos então atenção para esse ponto, a gente está há bastante tempo subindo. Em algum momento isso aqui vai ter um retorno, tá? A gente começa a ver mainstream falando Bitcoin, que os clientes dos bancos estão preferindo Bitcoin para hedge cambial, etc. Fantástico, tá? Quando todo mundo quer, essa é a hora de vender. Então, a gente sabe que os fundos, os investidores profissionais, acostumados então a operar com mercados de renda variável, eles sempre falam bem quando eles querem vender e eles sempre falam mal quando eles querem comprar. Então, muito cuidado, tá? Eles podem estar querendo justamente vender suas posições, saírem. E por quê? Porque eles querem extrair os bônus, as corretagens e fechar o ano então com resultado positivo, tá? Então muito cuidado para isso. Eles fazem isso, o preço cai, eles entram novamente e quem não fez isso às vezes acaba saindo exatamente no fundo quando é a hora que eles resolvem voltar. E aí a festa continua, mas daí o desavisado, o incauto ficou de fora. Então, muita atenção para isso. O cenário está todo favorável para uma alta, mas a gente está com receio aí exatamente desse tipo aí de movimentação. Vamos dar uma olhada no indicador novo aqui que a gente está acompanhando, que é o VWAP, né? Mas a gente acompanha ele na Binance, tá? Aqui ele não tem. Vamos mostrar para vocês aqui, que é o Volume Weighted, né? Average Price. Aqui, então, o que é isso aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui já é a Binance, tá? O mesmo ativo, só que aqui nós estamos no tempo gráfico de 1 hora, tá? Essa linha branca que vocês estão vendo aqui, ela é o VWAP, né? Ou como queiram, VWAP. É Volume Weighted Average Price, tá? Então, é uma média dos preços típicos. O que é o preço típico? É High plus low plus close over 3. É alta mais a baixa, ou a máxima mais a mínima, mais o fechamento divide por 3. Esse é o preço típico. E esse valor, a cada dia, então, ele é multiplicado pelo volume que foi naquele dia, e isso dá, então, a definir essa linha. Então, a cada dia ela é reajustada, tá? É isso que a gente leu. Sobre como exatamente calcular isso aqui, claro que não mostra a fórmula, mas essa é a ideia, tá? E, então, o que a gente tem? Então, o valor do volume, se eu não me engano, vem do dia, e daí esses ajustes em cima dessa reta, eles vêm exatamente da variação do preço típico, tá? E a cada novo dia, ele fornece o volume, tá? Então, é uma boa base, tá? Essa é a nossa interpretação de como é que ele é calculado, porque ele tem esses saltos aqui a cada quando, mas ele pode ver que aqui ele não acompanhou, e aí ao longo do dia, então, ele tem essa oscilação de acordo com a variação do preço típico do respectivo candle, mas esses saltos aí são a cada período de 24 horas, tá? Em função do volume que é usado para o Volume Weighted Average Price. Bom, ele pode ser usado como uma resistência suporte. Então, nesse caso aqui, a gente está operando acima dele, tá? E, em geral, faz tempo que a gente não tem queda aqui, né? Então, em períodos maiores, o VWAP ele desaparece, porque ele fica embutido no meio do candle. Mas para períodos menores, então, a gente tem essa linha clara aqui. Agora aqui nós estamos em 1 hora, em 15 minutos. Ele acaba dando um zoom nela, acho que vale a pena a gente mostrar aqui.
tá? É a mesma linha, então na realidade fica um zoom realmente, tá? E aí a gente pode ver então quando ele rompe ela para baixo, ele funcionaria então como passaria a funcionar como uma resistência, mas aqui como nós estamos na tendência de alta, então para romper ele para cima é maravilhoso, tá? Então é muito fácil. Ele não precisa de tanto volume. Aqui a gente pode ver, por exemplo, mesmo em 15 minutos que a gente teve um candle com volume grande, ele acabou não se manifestando nos preços. Aqui é a mesma coisa. Então é muito interessante isso, a força compradora que está tendo e que ainda está agindo nos preços, tá? Então, esse indicador que a gente está mostrando para vocês, a gente ainda não tem nenhuma conclusão em cima dele sobre que informações ele pode nos trazer, de que forma ele pode ser usado, a gente ainda não tem isso, mas a gente fica acompanhando sempre novos indicadores para olhar para o mercado, ver o desempenho do mercado, ver o desempenho do indicador e aí a gente tem uma ideia se deu alguma sinalização que a gente pode usar e, claro, trazer para vocês. Então, pessoal, tendência segue de alta, o recuo é esperado, a gente vê no diário, a gente já está falando isso há mais tempo, e a gente começa a ficar com receio. Um dia nós vamos acordar e a gente vai ver esse negócio em 15K, tá? Mas o que que houve? O que que aconteceu? Bom, não importa, alguém vendeu, caiu, tá na hora de comprar ou não, aconteceu alguma coisa ou não, entendeu? A gente entra aos poucos ou não, quem sabe 15K tá caro para entrar, daí começa a subir, já chega em 17, puxa, devia ter entrado, então como fazer, né? A gente tem que ter um plano, tá? Na nossa opinião, vai entrando aos poucos e vai saindo aos poucos também. Então, agora poderia ser um bom momento já para ir saindo aos poucos, mas cada um sabe de si e numa queda, momento aí de entrar aos poucos também. Tu acaba sempre fazendo esse balanço, nunca entra com tudo, nunca sai com tudo, tu tá sempre um pouco comprado, tu tá sempre um pouco fora, sempre tem um dinheiro para colocar depois, mas tem que ter disciplina, tá bom? Atenção, esse podcast foi um pouco mais longo em termos de explicação, menos em termos de gráfico, mas a gente achou bom chamar atenção para isso, tá? Main Street fala da bem, eles estão vendendo, eles falam mal, eles estão comprando. E a narrativa está toda pro Bitcoin, agora vai, esse é o momento, atenção. Até a próxima, tchau.